Muito bem, parece que o Dr. Drauzio gosta de um traveco, então. Pois é, eu estava assistindo aqui a diversos canais de mídia, de jornalismo, de mídia alternativa, e como também alguns canais de TV aberta, comentando a respeito dessa matéria absurda lançada pelo Fantástico, acho que no último domingo, na qual o Dr. Drauzio Varela, né, especialista em oncologia, tenta se solidarizar com um transexual que está condenado praticamente para o resto dos seus dias à cadeia devido a um crime hediondo, né, estupro seguido de morte, com requintes de crueldade e com requintes de perversão sexual. E, segundo o que eu percebi pela assistir a entrevista, né, aquele trans, né, que adotou o nome Suzy, né, já com aquele seu visual todo bastante artificialmente produzido, não demonstrou nenhum traço de arrependimento, seja nas palavras, seja na expressão. Né. Cara, quem estuda um pouco de psicologia, que nem eu, né, percebe isso. Né. Não é só uma questão de fazer coro com as pessoas que estão comentando isso aí. É claro que é coisa absurda por si. Né. Então você tem lá um criminoso, assassino, covarde, se, se queixando e se vitimizando porque está abandonado na cadeia, né? Ninguém ama ele, ninguém quer se aproximar dele, mas por que será, né? Hum? Sabe o que me parece aquela cena ali do Drauzio Varela com aquele assassino? Tem aquele seriado antigo, que era da família dinossauro, né? Você tinha dois dinossauros no trabalho conversando. E eles estavam comentando sobre uma espécie em extinção, que é um bichinho lá que eles gostavam de comer, que era um bichinho muito gostoso, segundo eles, e que o bicho estava em extinção, quase não se achava mais, né? E os dois comentando assim, pois é, cara, quando eu era novo, nós comprávamos dúzias daqueles bichos e comíamos à vontade. E o outro também, nossa, cara, eu comi centenas desse bicho. E de repente os dois, né, naquele silêncio sepulcral, chegam à conclusão, para onde será que foram todos eles, né? Ele levanta essa questão, para onde foram todos aqueles bichos, né? Quer dizer, é a mesma coisa ali, né? Você tem o Dr. Drauzio tentando, ajudando, né, aquele assassino a vitimizar-se. E ambos, né, estão ali mais ou menos, né, de uma maneira indireta levantando a questão: por que será que ninguém ama aquele transexual? Será que é porque ele é transexual ou porque ele é um assassino que não se arrependeu? Mesmo que ele tivesse se arrependido, que ele confessasse tudo que ele fez, ainda assim as pessoas teriam o direito de ter asco daquela pessoa. É só Deus para cuidar daquilo ali, meu. Eu acho difícil que um ser humano tenha condições, um ser humano no seu bom senso, né? Com o uso normal das suas faculdades mentais, é, é, teria dificuldade de lidar com aquilo, mesmo que seja um cara arrependido, mesmo que a pessoa demonstre arrependimento, ainda assim é difícil lidar, porque nós somos limitados, né? E toda pessoa de bom senso reconhece os seus limites, reconhece que determinadas situações são incompreensíveis para a nossa mente. Agora, o que o Dr. Drauzio faz? Está lá para prestar, né, o famoso desserviço, né, para as pessoas, para o público. Porque justamente não tendo solução para aquilo ali, ele tenta então se solidarizar. Então vamos vitimizar essa pessoa, porque a coisa é tão absurda, não tem solução quase, né? Para nós, humanamente falando, não tem solução para aquilo ali. Não tem. Que a pessoa nem está arrependida, né? Então o que ele faz? Então é mais ou menos assim: se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Então vamos armar aqui um espetáculo, um teatro, né, para mostrar que ainda há algo de humano nele e que ele merece essa compaixão. Beleza, mas ele tem que se arrepender antes, doutor Drauzio. Como é que o senhor não se dá conta disso? Eu não estou, doutor Drauzio, não estamos aqui julgando a sua formação e a sua experiência como médico oncologista, que é isso que o senhor trata de problemas de tumores, cânceres, né? Mas agora, o senhor não tem a competência para lidar emocionalmente, psicologicamente, com um assassino que não se arrepende. Vamos pegar aqui até aquele. Eu gostei muito do vídeo que o Leonardo Bruno colocou aí na internet. Ele fez uma análise brilhante.
o bom ladrão na cruz, ele se arrepende do que ele fez, né? Ele sabe que ele é merecedor daquela cruz. Ele fala, ele né, ao lado, ladeando Cristo na cruz, ele grita lá para o outro, né? Aquele que não se arrepende, o outro ladrão que está crucificado que não se arrepende. Ele diz, né, nós merecemos isto aqui, ele não, né? Ou seja, não só ele reconhece a punição, como ele aceita. E a punição não é anulada por causa daquilo. Ele tem que ser punido e depois perdoado. É como o próprio Cristo fala, hoje mesmo estarás comigo. Mas a pessoa se arrepende. Então, naquele momento, há solidariedade. Agora, o outro, que está do outro lado, que não se arrepende, Cristo não dirige nenhuma palavra para ele. Ele simplesmente não se solidariza com aquela pessoa. Porque Cristo, como Deus encarnado, não vai compactuar com o mal em nenhum momento. Entendeu? É para isso que serve lá as tentações no deserto. Em nenhum momento ele cede. Agora nós, seres humanos, infelizmente cedemos, mas cedemos porque, às vezes, realmente, por má intenção, por ilusão, né? Por cair numa armadilha. Mas a partir do momento que nos damos conta desse erro, devemos retornar, voltar atrás. Agora o Dr. Drauzio não, ele conscientemente vai lá se solidarizar com um maluco, um assassino, né? E como foi muito bem dito em todas as matérias que estão comentando sobre isso, não houve nenhum sequer, por parte da Globo, do Drauzio, não há nenhuma dessas pessoas se retrataram em público do erro que cometeram, porque essa matéria é um erro, né? E não houve qualquer solidariedade para com os pais da vítima, da criança que foi vítima do transexual Suzy, que é um homem, sim, não adianta você querer mudar a sua condição. Você é um homem, é um maluco, um perverso, um psicopata assassino, é isso que você é, né? E que ainda quer ser mulher, quer dizer, você é a inversão da inversão da inversão, né? Não tem como. Então, como é que o cara pode, né, entrar nesse assunto de transexual, exatamente como o Leonardo Bruno falou, como é que a pessoa quer se sentir uma mulher dentro de um corpo do homem? Mas como assim? A sua natureza ontológica é essa, a minha natureza é essa, de homem. Né? Não tem como eu ser mulher, exatamente como uma mulher. Né? A sua natureza, toda a estrutura do seu corpo, seja a estrutura material, biológica, a espiritual, né? E a própria alma, a alma quer dizer a forma das coisas. Ela é toda definida. Portanto, não tem como você mudar. Você pode tentar mudar, mas você nunca vai conseguir. Aquele 9, como diz o René Guénon, aquele 9 tal, aquele âmago seu, que que tem essa estrutura específica e que está dentro, né, formado dentro de um gênero específico, não tem como mudar. Né? Aqui, pelo menos aqui no plano espaço-temporal, não tem como mudar. Né? Num plano celestial, transcendental, não sabemos como é, né? Mas aqui está formado como nesse gênero ou naquele. Só existem dois, ou masculino ou feminino, exatamente quando está no yin yang, né? E é claro que todo homem tem um pouco de características femininas, exatamente como a mulher tem um pouco de características masculinas. Existe, né, uma interpenetração das coisas, mas prevalece o gênero, né, o gênero sexual e a estrutura biológica. Como o Leonardo Bruno muito bem colocou, né, estão apelando para se colocar, montar estruturas carcerárias em que mulheres e criminosos transexuais estejam agrupados nas mesmas celas. Né, e isso vai gerar muito mais violência. Né? E você vê que você vê que tudo isso que pode decorrer dessa matéria aí do Drauzio com esse transexual assassino é exatamente uma espécie de apelo para que, de fato, o homem continue dominando a mulher, conforme a visão deles, né? Que o homem continue dominando a mulher de uma maneira espúria, né? De uma maneira agressiva, e que, em decorrência disso, se surjam mais movimentos feministas, mais protestos em favor da mulher. Né? Percebe que
Me parece, segundo o meu entender, todo esse movimento ele vai gerar cada vez mais um ciclo assim, masoquista, né? Porque daí você quer garantir direito às transexuais, porque eles se sentem mulheres, então eles têm que estar na condição de mulheres e eles têm que, se eles cometerem crimes, eles têm que ser encarcerados junto com as mulheres. E lá, certamente, né, dado o seu caráter masculino, que você não pode mudar, você não tem como remover isso dele, ele vai começar a se impor às mulheres, liderar as mulheres, ou se impor agressivamente, ou mesmo abusar dessas mulheres, né, porque existe a inconstância humana, a inconstância também da dos pensamentos e dos desejos. Então, de uma hora para outra, esses transexuais podem, sejam transexuais, seja o que for, eles podem querer sim abusar dessas mulheres sexualmente. Isso vai gerar muito mais revolta. E no fim das contas, quem que vai pagar por tudo isso? São os fetos, são as crianças. Você percebe? A matéria não apresentou nenhuma solidariedade para com a família, né, e para com a criança, que foi vítima, né, da covardia de um psicopata. E você vê, ao mesmo tempo, não só se querendo, né, movimentos que pretendem garantir direitos femininos para homens que se transformam em mulheres, como também você percebe as mulheres, né, movimentos feministas exigindo cada vez mais direitos sobre o corpo da mulher. Né? A mulher, direitos sobre o seu corpo, meu corpo, minhas regras. Né? Então, me parece, aqui, vou arriscar aqui, que não vou generalizar, né, mas as mulheres que se sentem, né, o grupo de mulheres aí no mundo todo que se sente injustiçada pela, injustiçada pela, como é que é, supremacia macho sobre elas, esses grupos de feministas não conseguindo, né, o que querem, não conseguindo de fato inverter, agindo sobre a pauta de que os homens dominam a mulher, as mulheres, não conseguindo inverter a situação, né, colocar as mulheres no domínio, ou seja, não conseguindo o que querem, não conseguindo reger o mundo exatamente como elas acham que as mulheres deveriam reger, elas se voltam contra as crianças, sobretudo contra os fetos, né? As crianças que estão sendo geradas nos seus ventres. Você pega aqui, vamos pegar um exemplo clássico, Medeia, né? Vamos pegar do teatro grego, né? Medeia na versão do Eurípides. O que acontece? O que Medeia faz? Ela assassina, ela sacrifica os dois filhos, né, em punição da infidelidade do marido. Não é isso que ela faz? Né? Ou seja, não conseguindo se sobrepor em termos de moral sobre o marido, que é o que ela. Porque a mulher, vamos dizer assim, uma mulher que é injustiçada pelo marido, existem muitas realmente, né? O marido trai, agride. Essa mulher já está moralmente acima dele. Porque mesmo que ela não tenha forças físicas, ou mesmo uma habilidade mental para conseguir vencer, né, uma destreza, né, intelectual para vencer aquela situação, ainda assim ela não é a justiça vai estar ao lado dela e não ao lado do marido que a oprime, entendeu? Na minha família existem casos assim, mas as mulheres souberam dar a volta por cima, né? A minha avó materna, percebendo que o esposo, meu avô, é, era infiel com ela constantemente, ela, né, a minha mãe e a minha tia eram crianças, ela pegou as duas e foi embora, foi fazer a sua vida. A minha avó tinha todas as razões para se tornar uma feminista e uma mulher que não confiasse em homem, que não confiaria em homem nenhum, mas não. Ela casou mais tarde, ela casou novamente, né, com uma boa pessoa que infelizmente depois faleceu, né, tinha um problema de saúde. Mas ela fez a sua vida ao longo, durante um bom tempo da sua vida, ela fez a sua vida sozinha, criando as filhas e
conheceu uma outra pessoa e viveu feliz com essa pessoa, né? Então ela refez a sua vida porque ela saberia que não teria condições de se opor pela força ou pela destreza intelectual àquele marido que atraía, que não respeitava, né? Então ela tomou o seu rumo. Ela não, vamos dizer assim, ela não se revoltou a tal ponto que, não podendo vingar-se do esposo, vou me vingar no mais fraco, como as feministas fazem, né? Se você olhar bem, isso eu penso a pauta das feministas é essa. Os homens não vão deixar que nós dominemos a parada, então nós vamos matar os bebês. É isso só, né? No fim das contas é isso, se monta uma inquisição, exatamente como o professor Lavo explicou, tem a inquisição LGBT, a inquisição, né, dos drogados, você tem essa a inquisição das feministas, em que elas, não tendo a força, nem a destreza intelectual, nem a força para inquirir aos machos, então elas vão inquirir às crianças, aos nenéns, né, aos fetos de seus ventres. Elas vão descontar, né? Quer dizer, exatamente como no caso de Medea. Você vê, essa é uma coisa que já está estruturada, como diria o grande escritor português Camilo Castelo Branco, essa é uma coisa que já está na peçonha do pecado mesmo, assim, sabe? Quer dizer, pensa bem, ah, esse trans aí, o Suzy, né? Então ele se sente uma mulher dentro de um corpo de um homem. Mas espera lá, meu filho. Por exemplo, Deus não sobrecarrega ninguém com pesos, né, a mais do que os nossos ombros podem suportar. Então, se a pessoa está lá com um tumor, sabe, um câncer no pulmão, o que o cara vai fazer para melhorar isso? Fumar? Mas, então, agora eu vou fumar para ver se o câncer regride, é isso? Né? Porque o tumor, só que o tumor tem uma coisa, a diferença de um cara que tem um tumor no pulmão e um transexual que se sente uma mulher dentro do corpo do homem é o seguinte, é que o tumor ele é real e o sentimento da trans não é real, né? É um castelinho no ar, é uma coisa fictícia, é uma fantasia, é um fetiche. Todo mundo tem fantasias sexuais, eu mesmo tenho um monte de fantasias sexuais que são estúpidas, imbecis e irrealizáveis. Todo mundo tem suas fantasias. Não precisa ser só fantasia sexual, né? É como o professor Olavo explicou uma vez numa de suas aulas de filosofia. Aliás, ele já usou esse exemplo várias vezes. Ah, um dragão verde com bolinhas vermelhas. Quando você fala isso, na hora você já imagina um dragão com bolinhas vermelhas. Só que isso não existe, né? Ele não é uma realidade senão lá na fantasia. Não existe objetivamente essa realidade. Agora, um cara com um tumor no pulmão, bom, essa é uma realidade objetiva. E ele só tem uma maneira de cuidar disso, é extirpando, procurando tratamento para extirpar o tumor. Agora, o cara essa é uma coisa muito subjetiva realmente, se sente uma mulher dentro do corpo do homem, o que ele vai fazer? Vai extirpar o corpo do homem? É o que eles tentam, e não tem como. Por quê? Porque a realidade não é o que ele pensa, a realidade é a própria estrutura ontológica dele, né? Não tem como eliminar. Ele deveria, o tumor ali, né? O tumor psicológico é essa ideia de que ele é uma mulher dentro do corpo do homem. Isso é um tumor, isso é uma coisa que tem que ser extirpada. Percebe como se inverte tudo? O pecado passa a ser uma virtude, a virtude um pecado para essa gente, né? Você tem que eliminar a virtude. Você tem que ir lá, o cara é homem, Deus deu para ele uma estrutura de um homem com um pênis, mas ele vai lá amputar o seu pênis, né? O pênis que serviria para gerar uma família, né? Ou seja, então é a mesma coisa. O trans querer transformar o cara que se sente uma mulher dentro do corpo do homem e que quer por isso transformar-se numa mulher, ele está fazendo a mesma coisa que um cara doente né, com um tumor no pulmão faria se continuasse a fumar. Seria a mesma coisa. Então, vou fumar mais para ver se o câncer regride. É a mesma coisa. Então, se aposta em, ou seja, a pessoa vai sustentar a doença,
como se fosse uma virtude. E ainda com a aprovação moral de certas pessoas. Então, o Dr. Drauzio, ele de fato, ele não, como muitos disseram ali nos comentários, ele não está lá na condição de médico, ele está lá na condição do quê? De um ideólogo. Um ideólogo que está promovendo um monte de porcaria. Tá? Está lá na condição de uma pessoa que está fazendo não só apologia a uma ideologia espúria, como ainda está acobertando crimes, porque ele sabia, não é a minha função julgar os crimes. Mas a questão não é essa, Dr. Drauzio. Você não foi lá para tratar do problema dele. Você foi lá para agravar o problema. Você deveria ir lá e dizer assim, você não se arrepende do que fez? Por que, que você está aqui na cadeia? Já que você não está na condição de médico, está na condição de um repórter, você pode julgá-lo sim, você pode questioná-lo, mas não questionou por quê? Porque você está a serviço de uma espécie de ideologia que só vai alimentar feminismo, LGBT, né, aborto, violência, só, né? É isso que você faz, Dr. Drauzio. Então, quer dizer, e parece que ainda o senhor colocou uma frase, né, escreveu uma frase lá no Twitter, não sei se for no Twitter, em qual rede social, que diz o seguinte: eu não tenho mais idade para aguentar a estupidez humana. É, de fato, você não tem mais idade, Dr. Drauzio, mas a questão é a seguinte: eu tenho idade para aguentar não só a minha estupidez, como a sua ainda. As pessoas, tá cheio de gente que tem idade para ter que aguentar a sua estupidez, Dr. Drauzio, sabe? É, parece, é como na canção lá do Renato Russo, né? Vamos exaltar a estupidez humana, né? A estupidez de todas as nações, né? Meu país só corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. É bem isso que você está fazendo, doutor. Só que lá a mensagem do Renato Russo ainda era irônica, tá? Mas você não está fazendo ironia, você está fazendo apologia a tudo que não presta, tá? Então, doutor Drauzio, não se trata aqui de impugnar a sua carreira, ninguém pode fazer isso. Mas impugnar o senhor moralmente, isso é muito fácil de fazer, porque você mesmo faz isso. Você avilta a sua própria condição, né? Dando um abraço num assassino. Faz o seguinte, doutor, por que não chama ele para ser empregadinho da sua casa? Vai lá, entra com habeas corpus, lá com algum recurso, para que dê liberdade, já que você quer ressocializar, quer se solidarizar, quer dar amor para um transexual assassino, leva ele para tua casa, vista ele lá de empregadinha e manda trabalhar com você lá, na sua casa, tá? Sabe o que eu acho, doutor? Eu acho que você tem algum, alguma fantasia, algum desejo você tem por transexuais assassinos. Não sei, deve ser algum fetiche que o senhor tem, que acho que agora o senhor deve sair da sua condição de médico e ir buscar um psicanalista para verificar se o senhor não tem nenhum desejo inconsciente aí, algum tesão inconsciente por transexuais assassinos. Era isso.